Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus queridos, Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao Semeando a Palavra dessa sexta-feira. Hoje é dia 15 de março de 2024. Deus tem uma palavra para mim, para a tua vida. Vencendo as guerras espirituais. Queridos, nem tudo que nossa vida nós passamos é o inimigo, precisamos entender isso. Mas muitas das vezes vamos estar passando por uma luta, uma batalha espiritual. E é importante nós entendermos quando é este momento. E para que isso aconteça, nós temos que ter discernimento espiritual, discernimento de Deus. E a palavra do Senhor hoje, que eu quero deixar para a tua vida, está em 1 Pedro, o capítulo 5, e o verso 8, que diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amado, se você assistir o Discovery Channel e ver ali sobre o leão, é muito interessante, porque o leão ele é forte, mas ele também é pesado e ele é ágil. Porém, para ele atacar uma vítima, ele tem que estar mais ou menos a uns 30 metros da sua presa. Mais que isso ele não consegue, porque a sua presa vai correr. Ela vai conseguir fugir. Então, amados, o inimigo é mais ou menos dessa maneira. Você tem que resistir a ele e expulsar todo o mal dele sobre a tua vida para que ele fique longe. Não temos que brincar com o pecado ou brincar com o inimigo, porque ele está pronto para nos destruir. Ele está esperando apenas uma brecha. E muitas das vezes as pessoas não veem isso. E assim como o leão, ele pega a presa ali que está fácil. A presa que está desapercebida. Ou então, uma criança, um bebê. Por quê? Porque não tem a devida experiência. Um animal que ele acabou de nascer ali, ele se desgarra da sua mãe, dos seus pais, ele vai sofrer um sério perigo. Então, amados, temos que ser atentos a tudo isso, porque muitas das vezes, trazendo para a nossa parte espiritual, somos como os meninos. E nós não temos que ser como meninos. Temos que estar atentos, vigilante, atentos àquilo que estamos passando, atentos à batalha que estamos enfrentando. Muitas das vezes, amado, o inimigo ele vai cegar a pessoa. E a pessoa não consegue enxergar aquilo que está acontecendo com ela. Ela vai brincando com o pecado, é só uma coisinha, não tem problema. É só uma mensagem no WhatsApp, ninguém está vendo. Amado, não brinque com o inimigo. Não brinque com ele, não dê brecha para que o inimigo venha te destruir. Porque o inferno está cheio daquela coisinha assim, não tem nada a ver. Jovem, se atente a que o Senhor está falando, não brinque com o inimigo. Quantos jovens se cortam por estar passando por um momento difícil, fica ali brincando com o Satanás. Um corte errado que você fizer, pega a tua veia, pega a tua artéria e você morre em questão de minutos. Não brinque com a sedução do inimigo. Se afaste. Amados, o inimigo está cegando as pessoas. 2 Coríntios 4, verso 4 vai dizer assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quantas coisas erradas estão acontecendo e as pessoas não percebem.
A pessoa está no pecado, está a caminhos largos para o inferno e não consegue perceber. Mas que Deus nessa manhã possa te dar discernimento, sabedoria, para que você seja sóbrio e possa vigiar. Porque o diabo, ele anda em nosso derredor. E você tem que deixar ele o mais longe possível de você. Porque ele brama como um leão. E se ele chegar perto de você, ele vai te destruir. Então clame ao nome do Senhor. Porque aí sim virá o leão da tribo de Judá. Ele que tem poder para destruir as obras do inimigo. Tiago 4, verso 7 vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. É somente a Deus. E resiste ao diabo, porque ele fugirá de vós. Aguente aquilo que você está passando, mas clame ao nome do Senhor para que você possa resistir e que ele venha fugir de você. Muitas das vezes, amados, passamos por coisas na nossa vida que não é o inimigo, como eu falei no começo. Por exemplo, esses dias eu fui para a Santa Ceia do Senhor, lá na nossa sede, e foi um culto maravilhoso. Foi o congresso dos jovens junto. Quando acabou, eu fui para o estacionamento e meu carro estava lá com o pneu murcho, lá no chão. Falei, meu Deus, e agora? Só que aquele pneu, ele já vinha dando indícios que ia acontecer. Ele estava com um rasgo enorme, porque ele já estava careca. Então, a culpa é do inimigo? Não, a culpa é minha, porque eu não fiz a devida preventiva e aquele pneu estava necessitando que comprasse outro. Mas eu andei com ele até rasgar, e ele rasgou. Então eu vou culpar, eu vou perder a minha bênção de um culto abençoado, porque foi um descuido meu? Mas tem coisas, tem lutas em que você está passando, que aí sim você precisa resistir. Só que você tem que mudar o seu comportamento. Não aceitar a luta que está vindo sobre você e se entregar. Não ficar murmurando, mas sim resistir, clamar o nome do Senhor, porque Ele tem poder para te tirar dessa situação. Resistir e Ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Você chega a Ele e Ele se chegará a vós. Se limpe as mãos, pecadores, e purifique os corações. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se humilhe na presença de Deus e Ele vos exaltará. Amado, você tem passado por guerras espirituais. Então é preciso você saber se posicionar. Você precisa entender que você não pode abrir mão de fatores essenciais para você sair vitorioso. Você precisa se lembrar que as batalhas espirituais se vencem com as armas espirituais. Qualquer outro esforço será inútil. Existem alguns fatores para se vencer uma guerra. Qualquer exército que queira vencer uma guerra precisa de 3 coisas que valem para o nosso mundo espiritual: o ataque, a defesa e a proteção. Então, amados, a mesma coisa acontece no nosso mundo espiritual. É preciso desses fatores, pois quem não tem é facilmente derrotado. Não adianta também só ter ataque e deixar a retaguarda vulnerável. É como aquele tema do Discovery que eu falei sobre o leão atacar a sua vítima. Há quem tem um ataque e defesa, mas não tem um suprimento. Eles vão à frente, mas com o passar do tempo ficam enfraquecidos. E neste momento o diabo ataca aquele que está fraco e doente. Aquela presa que está doente ali, ela se afasta do rebanho e o leão vai e destrói ela. Então, se você está doente, está fraco, volte para junto do rebanho. Deus está falando com pessoas aqui que se afastou.
Pessoas que se magoou e se afastou do rebanho. E você está vulnerável, o inimigo está pronto para te destruir. Volte. Volte para junto do rebanho, volte para junto do teu pastor. Então, um dos fatores é a oração. Devemos orar em todo o tempo. Efésios 6:18. E a palavra de Deus, que é a espada. Efésios 6:17. Espada serve para atacar e defender. A palavra, ela serve para você atacar e para você defender. Atacar o inimigo, não atacar o seu irmão, atacar o inimigo. E a palavra também, ela é o teu suprimento. Ela que te sustenta, ela que te dá ânimo, ela que te fortalece. A palavra de Deus é o pão da vida que desceu do céu. Salmo 119, 116 vai dizer assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. Então, amados, reveste-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque a tua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Querido, muitas das vezes você vai ser confrontado por um irmão, por alguém da tua família, e você vai se magoar contra essa pessoa. Você está cometendo um sério erro, porque você não tem que se magoar contra ela. Você tem que clamar o nome do Senhor para que este mal saia. Pensamentos de derrota, pensamentos de solidão, você tem que clamar o nome do Senhor e vencer este mal. É este mal que está destruindo o século. Pessoas que estão passando por problemas mentais, amados. Não é mais físico, mas sim mental. Mas neste momento Deus está te dando uma estratégia para que você possa vencer. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, o calçados os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus possa ter falado com você nesta manhã. E eu quero orar por você que está passando por essa luta, por essa batalha espiritual. Pensamentos que querem te destruir. Mas Deus hoje, Ele quer te dar a vitória sobre essas lutas. Oração, palavra que traz suprimento, palavra que vai te ensinar a atacar o inimigo, palavra que vai te fortalecer, palavra que vai te curar. Que Deus possa ter te abençoado. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Querido Deus, eu oro, Pai, por essa pessoa que está passando por essa luta agora, Pai. Essa batalha espiritual que está afrontando pensamentos para destruir, coisas que o inimigo se levantou contra ela, pensamentos, pessoas. Muitas das vezes não são pessoas, é o inimigo usando de fatores para destruir a vida dessa pessoa.
e que ela possa neste momento se levantar e clamar o nome do Senhor. Todo mal agora parte em retirada, todo pensamento parte em retirada agora, pensamento de morte eu repreendo agora. Todo aquele que está fraco seja fortalecido agora em nome do Senhor Jesus. Há poder no teu nome para curar. Há poder no teu nome para transformar. Há poder no teu nome para restaurar. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado em Cristo Jesus. Vença todo o mal em Cristo Jesus. Fique com Deus. Se Deus permitir.